Shalom, shalom, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Louvado seja o Senhor, porque nunca é tarde, nunca é tarde. Bom dia, para recebermos o alinhamento dos altos céus, para que dessa forma estejamos no centro da vontade do Senhor. Seja bem-vindo. Deus te abençoe através dessa palavra poderosa no livro de Ageu. Eu quero louvar o Senhor, porque eu estive há 2 dias atrás tomando uma medicação que eu tive um livramento. Com a mão no arado, tive um livramento de romper tendão, de ter uma fratura no meu joelho, e o medicamento, há 2 dias atrás, me dá muito sono, mas quando nós temos o Senhor sobre as nossas vidas, é Ele que nos reveste, é Ele que libera sobre nós o recurso necessário para o tempo oportuno. Então eu quero louvar ao Senhor pelo Ministério Sará, que também está para me cobrir. Hoje me cobriu na intercessão, porém o Senhor me tomou no quarto e me fez entender algo. Todo aquele que tem um patrão, o Senhor, sobre si, as Escrituras ensinam, instruem, sirvam como se estivesse servindo a mim. Foi dessa maneira que Deus me despertou em me manter fiel ao voto, mesmo estando debaixo da influência da medicação, que me deixa muito lenta, porque ela dá muito sono. Mas bora lá, quem faz a obra é o Espírito Santo, e eu estou convencida que os profetas menores em nenhum momento poderiam se ver inferiores aos profetas maiores, porque eles carregavam. Ei, para você que se vê pequeno, ei, para você que se vê insignificante às vezes, não dotado de muita aparência apropriada para estar à frente de algo para o Senhor. Preste atenção. Ageu tinha 70 anos, isso mesmo, e foi escolhido pelo Senhor. Escuta isso. Foi escolhido pelo Senhor para ser um profeta de alinhamento, e seu ministério durou tão somente 4 meses, o suficiente para ele ser usado dentro de um revestimento, dentro de um entusiasmo, dentro de uma unção, para trazer para o povo um realinhamento. Profetas são colocados para trazer alinhamento para aqueles que estão fora e realinhamento para aqueles que se veem vulneráveis, para não se manter dentro da aliança. Amém? Então que você seja bem-vindo, você seja aí tocado pelos alinhamentos do pão vivo de hoje. Amém? Eu quero louvar o Senhor porque é um alinhamento poderoso, como tem sido todos, né? Ageu escolhido pelo Senhor, independentemente da sua idade e o período que ele deveria ser usado, tão somente olhou para o Senhor e entendeu o que o Pai queria. Em muitas situações nós estamos como aqueles, eu amo essa instrução de Paulo, que vivem soqueando o vento, sem um destino revelado, sem um propósito. O Espírito Santo, através do Evangelho, nos separa de maneira, de maneira intencional, sabe? O Evangelho, ele é intencional, ele é claro, ele é objetivo. E é isso que Ageu vai trazer aqui para o povo, para esse remanescente pós-exílio. Amém? Ageu também vem aí com um encargo, com uma responsabilidade sobre esse povo. Ageu também se manifesta no tempo, né, do reinado de Zorobabel, na época de Josué. Meu pai, que coisa linda. Ageu foi colocado pelo Senhor para trazer verdades poderosas, que poderia levar esse povo, como pode levar a minha vida e a sua vida, entrar no gozo do Senhor. Ageu significa festivo,
Olha que coisa linda, festivo. É provável que Ageu nasceu no período de alguma das festas, amém? Judaicas. Então o seu nome carrega essa unção, mesmo sendo profeta, preste atenção nisso, mesmo sendo um profeta de alinhamento aqui, para um povo que estava em desobediência. Estamos aprendendo tanto, né? Porque o Senhor, de maneira simples e clara, objetiva, está falando conosco na primícia do nosso dia. Não é sobre teologia esse momento aqui, é sobre teologia do coração, é sobre o poder que temos na unidade aqui na live e na unidade, na intercessão e no clamor profético, amém? Toda terça, quarta e quinta, 5h40, as portas do templo estão abertas. Então é sobre essas verdades. Bora lá? Ageu, esse homem, meu pai, que ao olhar de repente humano, o que pode sair de bom aí de uma pessoa com 70 anos? O que tem uma pessoa de 70 anos para oferecer para mim e para a sua vida? Algo da parte do Senhor, poderoso. Trouxe Ageu, seu significado, festa, ambiente festivo, traz um alinhamento para o povo aqui, para ajudar aqui, que se encontrava em idolatria, que se encontrava em desobediência. Meu Deus, profetiza. Até quando vamos ouvir sobre essas disfunções? Até quando vamos ouvir, né, sobre a desobediência, prostituição espiritual e carnal também, e apostasia e a embriaguez de Israel? Até quando? Até quando tivermos a nossa alma transformada, porque a nossa alma está no processo, amém? Aceitamos o Senhor Jesus no Espírito. Em relação a isso, tudo foi consumado, amém? Mas a alma precisa de regeneração, reconstrução, em tempo e fora de tempo. Para quê? Para que quando chegar o grande dia, diga aí, declare aí, para mim já chegou. No final da live você vai entender. Para mim já chegou, profetiza. O grande dia do Senhor, para mim já chegou. É uma frase tão conhecida, é uma verdade tão liberada no nosso meio. A honra da segunda casa será maior do que a primeira, oh glória. Vamos ter discernimento sobre essas verdades. Ageu é levantado nesse tempo para realinhar o povo que estava ocupado demais com a sua própria vida. Isso mesmo, Ageu foi levantado para trazer alinhamento para este povo que estava preocupado com a sua própria vida. Bora lá, vamos ler Ageu 1, no versículo 4. Acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas? Enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Olha só, que poderoso. Comem, mas isso não chega a matar a sua fome, não sacia. Bebem, mas não ficam satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe-o para colocá-lo em um saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Olha que interessante aqui, o pecado da desobediência. Através do que? Do comodismo. Isso. Através do comodismo, da passividade desse povo, Deus levanta Ageu para sacudir a mente desse povo que pós-exílio, preste atenção em algo, a Síria, ela tinha uma estratégia de guerra diferente dos babilônios. A Síria tinha uma sabedoria do mal para se infiltrar no meio do povo de Deus, para trazer, escuta isso, contaminação. Aqui era um período onde os povos se misturavam.
O povo escolhido do Senhor estavam se dando a casamento com pessoas que estavam fora da sua etnia, da sua aliança. Era uma estratégia da Síria. Entremos, nos relacionemos uns com os outros. Para quê? Para os confundi-lo, para trazer contaminação para a identidade desse povo. E é daqui, desse processo de mistura, através da desobediência, que surge o povo de Samaria, os samaritanos. São os samaritanos aqui que se colocam contra a reconstrução do templo na era de Zorobabel. Amém? A Síria, os samaritanos, na verdade, junto, né, com a mistura desses povos, provocam esse tipo de contaminação, trazendo confusão assim à mente, à identidade do povo do Senhor. Então o povo do Senhor aqui se encontrava distraído, trabalhando muito, porém o salário não era suficiente. Tinham roupa, mas esse tipo de alinhamento aqui que o profeta está usando, esse alinhamento aqui que o profeta está trazendo, traz uma alusão, traz uma analogia a pessoas que não estão priorizando aquilo que o Senhor queria. Assim somos nós. Profetiza, tem uma criança pequena. Profetiza, estou trabalhando demais. Profetiza, estou enfrentando obstáculos, né? E guerras e lutas nas finanças. Estou vivendo conflitos na minha família. Sabe, isso também se dá nos dias de hoje. Já aconteceu com você? Já aconteceu comigo. Mas glória a Deus pela obra do Espírito Santo, né? Que sacudiu a peneira. Para quê? Para tirar o que era impuro. É para isso que era usada a peneira na época do povo, no período de Jesus. E é usada até nos dias atuais, né? Para peneirar o trigo, né? Para que tão somente a semente genuína prevaleça. E o que carrega a semente genuína? Frutos que vão nos levar a entregar para o Senhor as nossas primícias em tudo e de todas as formas e maneiras. Esse povo aqui estava distraído, trabalhando muito, e o trabalho aqui trouxe distração. Mas volto a dizer, havia aqui uma contaminação de mentalidade. Eu falei na live de ontem, não fomos escolhidos para sentar na mesa dos escarnecedores. Sentar e comer junto é fazer aliança. Foi isso que a Síria fez. E os samaritanos aqui, com velocidade em seus pés, se colocavam diante das pessoas de relevância para, ir contra a construção desse templo. Houve aqui até comparação. É dessa forma que se dá na nossa mente. Já tem gente fazendo, já fizeram, né, lá atrás, porque o Senhor exige de mim esses feitos. Isso acontece comigo e com você quando o Senhor nos entrega um projeto. Isso acontece comigo e com você quando o Senhor nos entrega um trabalho que vai trazer edificação para o meio, que vai trazer edificação para o corpo de Cristo, que vai trazer edificação para os nossos, da nossa casa, da nossa família. Nós somos escolhidos por Deus para viver o propósito. Eu existo por causa do propósito, não é o inverso. O propósito existe por causa da Andréa. Não, a Andréa existe porque, além de si mesmo, existe um propósito maior sobre ela. Uma força maior nos impulsiona. Uma força maior libera sobre nós, escuta isso, revestimento, nos dando aí condição de termos entusiasmo, paixão. A palavra entusiasmo no hebraico é uma força que vem de dentro, é uma convicção que não vem de fora, mas vem de dentro, pelo convencimento do Espírito Santo. Eu nasci para realizar uma grande obra. Você pode confessar essas verdades aí? Nós nascemos para viver e realizar a obra, o propósito do Senhor. Ele liberou esse encargo sobre a minha e sua vida. E esse povo aqui estava distraído, porém fadigado, porém não sendo saciado, porém
não tendo resultado, não se sentindo cheio, não se sentindo, né? Estavam em desobediência. Podemos aprender aqui também com Ageu. Existem áreas em nossas vidas que o céu se fecha. Escuta aí, grifa Ageu 1:4, é onde o Senhor está trazendo esse alinhamento. Eu quero que você pare para refletir sobre sua vida, sobre sua rotina, porque onde está o seu tempo está o seu coração, e onde está o seu coração está o seu Deus, que te governa. Amém? Então Deus está nos instruindo aqui que esse povo, de tanta desobediência, estava investindo todo o seu tempo, toda a sua energia, toda a sua vida, para colher um salário que seria depositado em um saquitel furado. Vida que se esvai, e mas debaixo de desobediência, porque não era isso que queria o Senhor. Então todas as vezes que saímos fora do olhar, do propósito de Deus, Deus vai levantar os seus profetas, Deus vai levantar uma pessoa, não importa, você que chegou agora. Olha só, Ageu tinha 70 anos e o seu ministério durou tão somente 4 meses. E sobre 4 pontos ele foi escolhido para trazer a linha e o prumo para um povo que estava em desobediência. Olha o que acontece quando Deus, nesse primeiro ponto, por um acaso, vocês não precisam se atentar para o que o profeta fala, para aquilo que o profeta está trazendo. Vocês estão se deitando em camas luxuosas, vivendo em palácios, enquanto o meu templo se encontra em ruína. Presta atenção nessas verdades. Isso me faz lembrar de Provérbios: a mulher sábia não come do pão da preguiça. E a gente discerne que a analogia da mulher na Bíblia é sobre a noiva, né? Nós não fomos chamados para sermos nutridos, sustentados pelo pão da preguiça. Deus não chama desocupados. Ai, profetiza, eu trabalho. Ai, profetiza, Deus me escolheu para ser uma grande mulher, um grande homem. Isso, com certeza. Mas nós não podemos inverter os valores. Ageu traz esse alinhamento aqui. Como pode? Tenham consciência, se avaliem. Vocês foram chamados para um propósito. Vocês vêm pós-exílio. O que vocês aprenderam com o exílio? O que ensinou o Senhor a vocês através do exílio? Mas havia contaminação na mente desse povo. Ei, eu já quero aqui profetizar que todo conteúdo contrário, toda seta, toda informação que muitas das vezes vem como dardo inflamado contra a sua identidade, contra a sua vida, contra os desígnios do Senhor, amém? Sejam quebrados agora. Você nasceu como Ageu para viver um propósito. Não importa o tempo e não importa a idade. Não importa se você é pastor, se você é profeta, se você é a igreja do Senhor. Deus confia a você a construção de algo poderoso que vai trazer louvor e glória para o nome dele, aonde ele te estabeleceu. Acorde, desperta-te. Esse povo aqui estava cansado e frustrado, sem entusiasmo, porque eles não estavam vivendo a promessa, eles não estavam se inclinando àquilo que Deus tinha, determinado a eles. Então a palavra vai dizer, faltava entusiasmo, faltava vida com Deus, faltava relacionamento. A distração faz isso. A distração provoca embriaguez. O que é embriaguez? Nas esferas espiritual, contaminação. Eu sou cristão, eu sou escolhido por um propósito. Mas ei, peraí, Deus não vai se incomodar, né? Se eu mudar a rota. Ei, peraí, Deus não vai se incomodar se eu deixar para depois. Ei, peraí, Deus é bom, Deus é amor. Ei, e juízo também, justiça também, com seu propósito sobre aqueles que ele predestinou para a conclusão, para concluí-lo. Ei, não é tempo de dormir, não é tempo de brincar com aquilo que Deus confiou a mim e a você. Eu falo para Deus, Pai, quanto mais eu me aplico, quanto mais eu me coloco diante daquilo que o Senhor põe no meu espírito, mais trabalho o Senhor traz.
O tombo foi sobre isso, a medicação que eu estou tomando foi sobre essas verdades. Logo, logo, dia 12, nós teremos uma mesa de governo, extensão da escola profética, amém? E a extensão da escola profética, ela sempre traz um destino. E o destino era preparar um ambiente. Eu estou preparando um ambiente de cura divina. E eu estava ali, sobre uma cadeira, pintando o ambiente. E profetizando e crendo, colocando em prática tudo aquilo que Deus tinha colocado dentro do meu espírito. Falar de entusiasmo é falar de algo que vem de dentro. E o que vem de dentro é Deus falando. E eu e você às vezes paralisamos essa voz. Ai, sou pequeno. Ai, já sou avantajado na idade. Ai, ei, presta atenção. A palavra vai dizer que o fim é melhor do que o começo. Que tudo que Deus tem para o fim das nossas vidas é melhor do que o começo. Melhor é obedecer. E obedecendo o Senhor, eu caí da cadeira. Eu não sei como isso se deu. A cadeira, sabe, foi o meu corpo para um lado e a perna para o outro. No ímpeto eu joguei o peso do meu corpo na parede. Eu vi que foi um livramento do Senhor. Eu vi que foi um livramento do Senhor. Então é sobre isso, é sobre ser sustentada por esse entusiasmo, por uma verdade, por um rema, por uma profecia revelada no nosso interior, que nós podemos mover os nossos pés. Ai, não vai ter luta, ai, não vai ter adversidade. Teve aqui esse povo misturado com os judeus, os samaritanos, se colocaram contra. Isso me faz lembrar lá de Neemias, né? Quando se colocaram contra a reconstrução do templo, no templo de Neemias. Está acontecendo aqui em Ageu também. Está acontecendo aqui e vai continuar acontecendo, porque é sobre guerra espiritual, luz contra as trevas. Mas eu quero te dizer algo: quando vivemos segundo as verdades das Escrituras, nada pode deter uma pessoa entusiasmada, porque uma pessoa entusiasmada é uma pessoa que foi tocada por algo divino. E nela, diferente desse povo aqui, ó, que está trabalhando para depositar o seu bom tesouro num saco de, né, num saco furado, né, um saquetel furado, não tem vida. Não tem vida nessa pessoa. Você pode ver quantas pessoas eu conheço, tem muito, é abastado, mas vive fora do propósito. E viver fora do propósito é não ter a vida de Deus, é não ter o brilho, não tem a unção, não tem a autoridade, não tem um propósito de existência. Quantos estão assim? Então, se você é profeta de Deus, aonde Deus te coloca, sacode aí essa pessoa. Faça ela entender que ela vive e respira para viver um propósito, que todos os dons, todos os talentos que Deus deu a ela, primeiramente precisa ser entregue ao Senhor. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas se darão. Sabe o que é lindo? Correrá atrás de você. É isso, uma pessoa que busca o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas lhe são acrescentadas. É sobre isso, obedecer, é receber enquanto dorme. É isso que Ageu está ensinando esse povo aqui. Deus dá os seus enquanto dorme. Os que confiam no Senhor, os que amam as suas escrituras, as vive, obedece. E quando menos espera, Deus surpreende, como surpreendeu esse povo aqui, né? Que dado, né, a desobediência, que dado, né, a idolatria aqui também, né, se vê embriagado, tendo a mente confusa. Embriaguez é isso, volta a dizer, mistura. Embriaguez é sobre mistura. Falar de embriaguez espiritual é falar sobre mistura. Deus tinha um zelo com esse povo. Deus tinha uma aliança com esse povo. Eu não vou entrar nessa temática aqui, mas a gente sabe quantas guerras Deus levantou os seus predestinados para manter a aliança pura e intacta. Mas houve contaminação. Houve muita contaminação. Por que, igreja? Por causa da desobediência, por causa dos delitos, né, do pecado, por causa dos desejos da nossa carne. Esse povo aqui pecou, se dando aliança, e vem a consequência, claro que vem. Não se iluda, não se iluda. O reino de Deus é pautado em sua justiça. E o que é a justiça de Deus em vigência? Se levantando contra pecado.
se levantando contra a iniquidade no meio do seu povo. Isso é a justiça divina em operação. Você entende isso? É por causa de um propósito. Deus zela pelo seu propósito. Amém? Então Ageu aqui vai trazer esse realinhamento. Amém? Ageu aqui é essa voz, levando esse povo a discernir como pode. Como pode isso se dar? E aí o povo, né? Muito deles aqui se arrependem. Muito deles aqui se arrependem. E aí vem, né, as anunciações sobre a construção desse templo. Aí vem uma outra influência, né? A comparação. A primeira, distração, embriaguez. A segunda, comparação. Nossa, esse templo não dá nem para se comparar com o templo de Salomão. Mal eles sabiam o que ia se dar através da boca do profeta. O que o profeta iria anunciar em relação ao futuro. Eu costumo dizer, os profetas, né, do Senhor, que entende o seu ministério, como entendeu Ageu aqui, liberam alinhamentos que vão nos apontar um destino, um futuro. Então é isso que Ageu está provocando aqui. Se convertam, se arrependam, se realinhem ao querer do Senhor, porque nós temos uma missão. Ele nos confiou um propósito. Então aqui começa, né, essa contaminação, né, chamada comparação. Ei, eu queria dizer algo para você aqui. Você é único. Você é único. Não existe outro de você. Então, se Deus te confiou algo poderoso, que vai provocar alegria, ambiente de festa, atmosfera de alegria, é porque você tem algo que Deus gerou para funcionar na vida de alguém. Você é único. Pare de buscar edificação se comparando com o outro. Eu costumo dizer que o outro nos inspira. Nós somos únicos no nosso ser. Nós temos um DNA. Amém? A única pessoa que nós podemos entender que somos feituras, imagem, que temos semelhança, é com o próprio Pai. Ele nos fez segundo a sua imagem e semelhança. Então o outro está para nos edificar, o outro está para nos instruir, o outro está para nos encorajar. Mas eu não estou com o outro para me tornar no outro. Não, eu preciso descobrir quem eu sou para Deus. Ageu discerniu quem era. Ele era um profeta menor. Foi essa a classificação que deram para ele. E isso não o impediu de cumprir o seu propósito. Isso não o impediu de ser uma voz para trazer o quê? Propósito, esperança dentro desse propósito, fé dentro desse propósito e uma notícia que não iria trazer só esperança, mas muito gozo, muito alegria. É isso, é sobre isso. Deus dá enquanto dormimos. Isso é sobre a classe de pessoas que amam os mandamentos. Jesus vai falar sobre isso. É ou não é, pastora Iris? Aqueles que me amam, amém? De fato, vivem a minha verdade. Não só prega, não só conhece, não só se torna doutor em teologia, não. Vive. Então esses são os que amam o Senhor. E esses são os frutos. Enquanto você dorme, sendo obediente, Deus te surpreende. E pode tornar aí, ó, esse estado de ruína em festa, esse estado de ruína em ambiente da sua glória, esse estado de ruína, às vezes de choro, lágrima e luto, em ambiente de festa. São esses os alinhamentos que Ageu traz para o seu tempo. É isso que aprendemos no dia de hoje, através do profeta menor Ageu. Meu Deus, que poderoso, né, Elô? Que desculpa você tem agora para ser luzeiro aí, na sua casa, na sua família, no meio dos seus. Que desculpa vamos dar para o Senhor, diante daquilo que Ele nos confia. Eu costumo dizer aqui na nossa comunidade, a casa é nossa. Nós precisamos ter zelo pela casa, assim como nós temos zelo pela nossa. Você se sente alegre quando um convidado chega na tua casa? Claro, né? Você prepara a mesa, você prepara o ambiente, você perfuma, você quer atender o seu convidado com o melhor.
É isso que Ageu está ensinando aqui. É isso que Ageu está nos instruindo aqui. Não ofereça o resto do seu tempo, resto da sua adoração, resto da sua finança ao Senhor. É isso que estamos aprendendo aqui com Ageu. Não podemos cair nesse delito, isso é desobediência. Em muitas circunstâncias, de repente, o céu está fechado. Eu pedi para você anotar aí, ó, Ageu 1, a partir do versículo 9, leia aí. Depois do profeta alinhar esse povo, o profeta traz uma consequência. Deus fecha os céus, não haverá chuva. Deus fecha o céu para esse povo. Então, em algumas situações, nós não estamos conseguindo romper, nós não estamos conseguindo evoluir, nós não estamos conseguindo avançar por desobediência. E qual é aqui o delito que o profeta está trazendo? O Senhor não está sendo a primícia. O Senhor não está sendo o primeiro. As pessoas estão muito preocupadas com aquilo que elas desejam, com aquilo que elas buscam para saciar a sua própria alma, o seu próprio ego, a sua própria vaidade. É sobre isso. Ei, preste atenção. Nós temos uma promessa. E o nosso Deus não é um Deus de migalha. Preste atenção nisso. O nosso Deus não é um Deus de migalha. O nosso Deus é um Deus que ama abençoar de maneira poderosa. Não há escassez no nosso Deus. Se você está vivendo escassez em alguma área da sua vida, existe uma raiz que precisa ser alcançada com libertação e cura. E como isso se dá? Quando você se autoavalia segundo a cruz, segundo as verdades bíblicas. Então é sobre isso, nos voltarmos para dentro. Falar da edificação desse templo é olhar para dentro, é dar esse olhar para dentro, através da cruz. É sobre isso. Ageu vai trazer os dias da honra da segunda casa. E nós sabemos aqui que a honra da segunda casa é a vigência de Jesus Cristo, é o reino, é o templo maior, edificado como santo, santuário santo, edifício santo, morando dentro. Não é mais sobre edificar algo fora tão somente. Então aqui em Ageu nós vemos os dias de Cristo. Você entende isso? Nós vemos o dia da edificação desse templo santo, perfeito, adornado, perfumado, puro, genuíno. Porque com Ageu vamos aprender hoje, não dar o resto, não dar a sobra. Não. Ele deve ser o primeiro, e se ele for o primeiro, Deus vai te surpreender enquanto você dorme. Não vai haver fadiga, cansaço em você. Muito pelo contrário, você vai ser como aqueles que são revestidos por entusiasmo divino, porque recebeu uma palavra divina. Foi isso que aconteceu com Ageu. 70 anos. Teve um curto espaço de tempo em seu ministério, 4 meses. Mas era um homem cheio de entusiasmo, paixão, festivo. Ei, eu quero chegar nessa idade dessa forma, eu não sei você. E para chegar aos 70 anos, como chegou Ageu? Cheio de entusiasmo, cheio de paixão, cheio de ousadia em cumprir o propósito. Precisamos dar a primícia para o Senhor. Em muitas situações nós vamos para a casa do Senhor para tirar de Deus. Nós estamos aprendendo aqui, o altar não é lugar de tirar, o altar é lugar de entregar. Então, assim, em algumas situações você está vivendo luta nas finanças, você precisa reaver sua vida com Deus, sua vida de adoração nessa área. Não é sobre, o dízimo é da nova aliança, da velha aliança. É sobre não ser governado por ele. É sobre isso. O nível de Jesus é muito mais elevado, não é sobre 10%. É sobre tudo. É sobre ter a sua vida entregue, lançada nesse altar. Se você está tendo escassez, conflito na sua vida emocional, você precisa rever essa área. Porque a nossa vida é a casa de Deus hoje.
é a morada de Deus, é a casa favorita de Deus hoje. Como pode haver conflito emocional aí? Se Deus habita dentro. É para pensar. Por que você está dentro de um ciclo e não consegue sair às vezes? Sendo cristão, estando cumprindo voto. Mas o que está acontecendo que você não está conseguindo sair desse ciclo? É sobre isso. Ageu está nos ensinando. De repente é desobediência. Desobediência. Ontem nós falamos, né? Na última live, a anterior de ontem, né? De terça-feira. Poderei eu pecar e não estar num ambiente de intimidade, em não orar, em não me apresentar ao Senhor? Poderei eu? Desobediência se torna em pecado. Então a desobediência nos leva a ser como esse povo que trabalha, mas deposita em um saquetel furado, não retendo nada, se esvai. É uma vida que se esvai. É um trabalho sem propósito, porém é vida que se esvai. Quantos nós conhecemos como corpo de Cristo, mas vivendo como um sepulcro caiado? Isso saiu da boca do próprio Cristo. Quantos por comer pão bolorento não produz vida? Isso significa o fruto da força do nosso braço. Você entende essas verdades? Você não nasceu tão somente para ser, sabe, fruto daquilo que você mesmo edifica. Por isso a frustração, por isso não há contentamento, porque fora do propósito, eu sempre digo isso aqui, fora do propósito não há vida de Deus. Existem vários propósitos aí, que pessoas podem edificar, sendo pessoas focadas, sendo pessoas que com ética se esforçam, se entregam, se comprometem. Não é sobre esse tipo de propósito que eu estou falando aqui. Eu estou aqui como um Ageu, trazendo um alinhamento. Aonde não há obediência, há um céu fechado. E quem fecha esse céu é o próprio Deus. Para nos frustrar, é isso mesmo. Para nos frustrar, para nos fazer entender que primeiramente tudo em nós é por Ele e para Ele todas as coisas. Então em muitas situações você pode estar andando em círculos. Você pode estar aí trabalhando e não vendo o resultado do seu trabalho. É Deus fechando os céus para fazer você e eu se sujeitar à sua vontade. É Deus, não se iluda, é Deus. Fora tudo que eu já instruí aqui desde o princípio, né? Isso tudo. A passividade, né? Estar na zona de conforto, né? Depois a distração. E agora a autoavaliação. Se avalie. Você precisa olhar para dentro. Você precisa ser responsável pela sua própria vida em Deus. Você que foi separado, escolhido por Deus, a sua vida precisa estar em Deus. Não é em você mesmo, não é no seu marido, não é nos seus filhos, não é no seu trabalho, não é nos seus desejos, sonhos e conquistas. A minha e a sua vida precisa primeiramente estar alinhada em Deus. Buscai, vou voltar a declarar, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. É sobre isso. A construção se dá, e junto com ela, Zorobabel, Josué e todo o povo recebe a palavra rema. Não temam, eu sou com vocês. Não temam. Diante dessa edificação, o meu espírito estará com vocês, não temam. Deus não tem prazer e alegria nos tímidos, nos covardes, nos distraídos, nos passivos, nas pessoas cheias de barganha, quando dão o resto para o Senhor, o que sobra, ou por peso de consciência, ofertam. Em muitas situações ofertas chegam assim, sentimento de culpa. Não fui fiel a Deus, profetiza. Então recebe aí. O Espírito Santo de Deus nos sonda, nos esquadrinha e nos conhece.
nos conhece. Eu fui despertada, mesmo tomando um antibiótico muito pesado, que me capota, sabe? Um tipo de medicamento que derruba elefante. É este que eu estou tomando nesses dias, que eu decidi não ser preguiçosa, passiva, que eu decidi obedecer, mesmo já tendo muito trabalho, mesmo já tendo muito compromisso. Eu falei no início da live, Deus não chama preguiçosos, Deus não tem prazer com aquele que come do pão da preguiça. Deus não chama, não escolhe desocupados. Recebi um grande livramento e vou continuar na edificação de tudo aquilo que Ele prometeu a mim. Não importa, a multidão de vozes que vão se levantar tentando nos distrair. Tem um intuito aí, distração, carrega um propósito, nos paralisar, nos levar para essa zona de conforto, nos atar, nos impedir de avançar e obedecer o Senhor. Amém? Glória a Deus. Seja bem-vinda, minha terapeuta, pastora, está aqui online conosco. Então, o que estamos aprendendo com Ageu? Fomos escolhidos para sermos cheios de paixão, cheios de entusiasmo por tudo aquilo que Ele nos confiou. Ageu, com 70 anos, viveu esses dias para declarar um futuro para o seu povo. Ei, para de comparar esse templo com o templo de Salomão, porque aquele que virá será maravilhoso, será magnífico e nunca haverá ruína nele. Ele está falando de Cristo, ele está falando do sacrifício da cruz, que derrubou o templo feito por mãos humanas para trazer a era do templo maior que hoje habita dentro. Então eu quero profetizar, sacode a poeira aí, se realinha aí e se alegre, porque Ageu significa ser um ser festivo, ser um ser que nele encontra a vida, porque recebe palavras, recursos divinos para se manter aqui dentro do propósito a vida de Deus. Ageu viveu isso e eu e você podemos viver hoje sim, porque o Espírito Santo não está só sobre nós. Hoje o Espírito Santo habita dentro. O que não pode o Senhor fazer através da minha e da sua vida, querida? O que não espera o Senhor através da minha e da sua vida? Que toda influência de medo, que toda influência de passividade, de covardia, de timidez, seja aniquilado agora, se torne em ruína, se torne em pó agora, em nome de Jesus, porque Ageu traz os dias da honra da segunda casa, onde o reino de Deus seria estabelecido, aonde povos e nações poderiam se dar aliança através da fé. É sobre isso Ageu traz essas notícias. Você é um agente de boas novas, você é um agente de boas novas, de boas notícias. Leve esperança aí para o seu povo, leve notícias dos céus aí para os seus, e aí você vai ver as demais coisas acontecer. Em muitas situações você está em crise. Por que com fulano já está acontecendo? Por que com Beltrano o Senhor faz e realiza? É sobre se autoavaliar, se autoavaliar, se autoavalie. Aqui foi desobediência. Estava levando esse povo à passividade, a cuidar da sua própria vida e mais, se esvair. Porque tudo, toda a força, todo o trabalho, eles estavam depositando em um saquetel furado. Então Deus dá aqueles que amam as suas escrituras. Deus dá enquanto eu e você dormimos, descansamos nele, em nossas emoções, no nosso espírito, quando vivemos a sua verdade. Então, que Deus no dia de hoje venha te usar como um agente, como um profeta, como boca de Deus na vida de alguém, porque você está recebendo essa palavra poderosa no seu interior. Amém? A palavra entusiasmo no original vem com a revelação nos trazendo os dias de Ageu, cheios de entusiasmo,
Porque de dentro vem uma revelação eterna. Porque de dentro, entusiasmo, algo que vem de dentro. Veio um rema, veio uma palavra de realinhamento ou de alinhamento. Veio uma palavra me dando um destino para o meu amanhã, para o meu futuro. Então Deus tem para os seus esse respaldo. Mas para aqueles que amam a desobediência, que ainda decidem dar o resto, o que sobra para Deus, o céu fechado. Então em muitas, escuta isso, situações você está como aquele que carrega uma escada. A escada é pesada. Se os seus sonhos forem altos, grandes, maior é a escada. A desobediência faz isso. Muitos estão carregando uma escada pesada e apoiando ela em uma parede que não é a predestinada para a sua própria vida. Apoiando essa escada em paredes que não foram escolhidas pelo próprio Deus para te trazer obras, feitos maiores. Escadas apoiadas em estruturas e em fundamentos que não são bíblicos, vai nos levar a ter uma vida de frustração. E o que é pior, uma vida que vai continuar se esvaindo. Então, para fechar, apoie a escada nos fundamentos da verdade. E o que você vai ter sobre a sua vida, como teve Jacó? Você vai ter os céus abertos. Você vai contemplar anjos descendo e subindo. Você vai contemplar o reino e a justiça do Senhor te respaldando. Aquele que promete é fiel. Aquele que promete é fiel para se fazer cumprir toda palavra que já saiu da boca de Deus. Deus te abençoe. Apoie sua escada de sonhos, de conquista, de projetos, de avanço. As Escrituras. Se apoie nela. Não barganhando lugar secreto. Não barganhando as suas primícias. Não barganhando seu tempo, sua vida, sua saúde, suas emoções, seu trabalho. Tudo é para o louvor do Senhor. E quando tudo é para o louvor do Senhor, vem essa verdade. A semente que eu disse no começo vai dar um fruto tão lindo, tão lindo, tão lindo, tão lindo, que você vai olhar para trás e vai dizer: valeu a pena sair daquele lugar. Valeu a pena te ver lá atrás, desde o princípio da minha conversão, usando seus profetas, usando pessoas, pastores, evangelistas, apóstolos, para me manter dentro da aliança. Valeu a pena. Eu chorei, eu esperneei, eu questionei, mas valeu a pena. Olha o que eu estou vivendo hoje. Eu profetizo que a sua boca vai se encher desse gozo. Eu profetizo que a sua alma vai se deleitar nessas verdades. Por quê? Porque essas verdades vão trazer dias de festas, vão trazer atmosferas festivas, frutíferas, né? Vão trazer atmosferas de festas. E as pessoas não vão entender, elas vão olhar para você. Por que você está feliz? Por que você está tão, né, cheio de entusiasmo, cheio de fé? Por que? As pessoas não vão entender. Porque é essa paz que Deus dá para os seus. É essa alegria que Deus dá para os seus. E quem está fora não compreende. Quem está fora está com esse saquetel furado, não retendo nada para ele. Vai ter o que para oferecer para o outro? Amém? Que você seja um agente de Deus, onde Deus te colocou, para fazer muitos entender que se a sua vida estiver pautada em buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas nos serão acrescentadas. Não teremos preocupação com o que há de buscar para comer, beber, se vestir.
Não teremos esse tipo de preocupação. Não teremos. Amém? Porque a nossa escada está sendo firmada, apoiada, sustentada na coluna certa, na rocha certa. Amém? Deus abençoe o seu dia. Terça-feira, às 5h40, estamos aqui. Seja fiel ao voto que você decidiu estabelecer com o Senhor. Seja fiel no lugar secreto. Firme a sua escada na rocha que é Cristo Jesus. E você vai ser surpreendido. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.